Olá, pessoas lindas e abençoadas, eu sou Cris Cole, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu tenho mais um relato daqueles para vocês, muito bom. Ele é um relato mais curto, mas bem profundo, cheio de conhecimento para a gente poder aí compartilhar, ok? Bom, avisando aqui para vocês, antes de começar o relato, que a turma de formação em terapeutas, a terceira turma, começa em maio e as inscrições já estão abertas. Se você tiver alguma pergunta, entre em contato comigo pelo meu website aqui abaixo. Lá tem o botãozinho do WhatsApp e você já fala comigo, ok? Ou com a minha equipe. Bom, vamos lá. Começando aqui o relato, falamos sobre relacionamento aqui nesse relato, relacionamentos amorosos. Sempre tem um background que eu acho muito legal. E vamos direto ao ponto. Ela diz assim: Oi, Cris, tudo bom? Meu nome fictício é Sara e minha história com um narcisista começou quando eu tinha 29 anos. Hoje tenho 51. Na época, né, o narcisista tinha 44 anos, ele era 15 anos mais velho que eu. Interessante. Sou de uma família de pai, mãe e 5 irmãos. Um homem, 4 mulheres e eu sou a do meio. A primeira vez que o encontrei foi numa casa espiritualista cristã, mas não era de nenhuma denominação evangélica. Meu relacionamento com ele não durou um tempo contínuo, mas nós ficávamos de tempos em tempos e a duração era de poucos meses. A última vez que fiquei com ele foi durante 1 ano e meio e moramos juntos entre outubro de 2017 a abril de 2019. Foi nesse período que descobri o narcisismo. Muito bom! Apesar de que antes disso ele já tinha dado vários sinais de controle e indiferença com relação aos meus sentimentos. Olha aqui, ponto forte aqui nesse relato. Apesar de que antes disso ele já tinha dado vários sinais de controle e indiferença em relação aos meus sentimentos. A primeira vez que fiquei com ele tinha 29 anos, como falei, e o interesse partiu de mim e eu fui me aproximando. Fazíamos parte de um grupo de estudo e ele era muito falante, participativo, engraçado e simpático, o que chamou minha atenção. Era muito bonito fisicamente também. Ok? Ficamos juntos algumas vezes e transamos. Para mim foi a primeira vez. Hoje reconheço que a primeira vez não foi lá grande coisa. Mas por ausência de parâmetros, passei um bom tempo achando que o sexo era assim mesmo. Depois da primeira vez ruim, ele foi mais carinhoso e passamos a fazer um sexo melhorzinho. Ela coloca entre parênteses, entre aspas. Só pude comparar mais tarde, quando tive outros parceiros e percebi que pela parte dele nunca era com envolvimento. Era um sexo por sexo. Não estava me guardando exatamente, mas devido à criação que tive e o entendimento sobre o ato sexual, ela põe entre parênteses, troca de energia, não via necessidade de transar por transar. Eu estudava muito, trabalhava e isso ocupava bem e bastante minha vida. Ok. Aqui paro para falar dos meus pais. A lembrança de infância e adolescência é que eles brigavam muito. Minha mãe sempre falando em traições, falta de dinheiro para as necessidades básicas que meu pai não dava. Eu lembro que passávamos bastante necessidade. Por isso, minha mãe, conforme fomos crescendo, trabalhava fora com serviços de casa. E ela põe entre parênteses faxina, lavagem de roupa, cuidando de idosos. Nós também trabalhávamos. A partir dos 15 anos, todos nós começamos nesses programas governamentais para menores trabalharem em repartições públicas. Desde cedo, minha mãe sempre alertou a nós, mulheres, não dependam de homem. Não dependam de homem para pagar suas contas. Vejam como eu fiquei dependente do pai de vocês. Era muito confuso porque por algumas vezes eles se separavam, meu pai ia morar na casa de parentes e depois minha mãe pedia para ele voltar. Nós ficávamos felizes porque não ia ter mais brigas e meu pai visitava a gente, mas por outro lado, quando ele voltava a morar conosco e nós falávamos alguma coisa, minha mãe brigava com a gente, pois ficava irritada com os nossos questionamentos. Hoje vejo que esse comportamento era a dependência emocional. Exatamente. Voltando ao narcisista. Esse período da primeira vez que ficamos durou uns 6 meses, mas ele nunca assumiu um compromisso, namoro, nada. Muito comum isso acontecer também. É porque você não era a primeira, a suprimento dele mais forte. Você não era o primeiro suprimento. Era a reserva, né?
Continuando, eu por inexperiência e por medo dele não ficar comigo, e ela põe entre parênteses com um ponto de exclamação, que absurdo, ia ficando com ele assim mesmo. Uma vez ele me perguntou o que eu estava querendo e eu respondi que só queria ficar com ele. E ela põe de novo, entre parênteses. Ele não disse nada, tipo, sim, não, talvez, simplesmente não levou a conversa adiante. Acho até que ele ficou aliviado porque não cobrei relacionamento sério. Acredito que estava me sondando e eu, boba, caí nessa situação. Sim, é tudo um teste. E uma coisa muito interessante aqui que eu quero falar, além dessa parte que muitos não assumem mesmo compromisso com você, namoro, nada, só te usa mesmo quando precisa, você fala assim, por inexperiência e por medo dele não ficar comigo, e você fala, que absurdo, sim. Sabe o que é isso? Essas pessoas manipulam. Então, ele já fez todo um jogo para você ficar dependente dele, viciada nele, que é aqueles picos de emoções, né? Love bombing, estresse, love bombing, estresse, dopamina, né? E o outro lá que eu esqueci agora, o hormônio que traz estresse, né? E assim fica essa oscilação, você vicia nesse ciclo porque sempre vem a recompensa, vem a parte boa. E aí deixa você confusa e você fica pensando, será que ele é mesmo essa pessoa ruim? Porque ao mesmo tempo ele também me faz coisas boas, entende? Faz parte do jogo deles, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo ali. Então, assim, sem a revelação de Deus, não tem como a gente saber com o que a gente tá lidando, que é um transtornado, né? Pessoa mau caráter. E ela diz assim, eu estava morando sozinha nessa época, nós íamos à praia, passeávamos e ele ia pra minha casa. Nesse momento, ele tinha se separado da segunda esposa, olha aí. Teve um filho com ela, a criança tinha uns 4 anos. E esse relacionamento já era uma traição contra a primeira esposa, com quem tinha 2 filhos adultos. Olha, a primeira esposa, mais de 20 anos, né? Os filhos já eram adultos, já tinham mais de 20 anos, 2 filhos. Depois traiu com a segunda esposa e aí ele teve uma filha de 4 anos. Espero que contigo ele não tenha tido não, né? Porque, meu pai do céu, coitado dessas crianças. E ela diz, sim, eu fiquei assustada, mas mesmo assim continuei ficando com ele. Já estava no vínculo traumático. Hoje vejo que Deus já tinha me dado vários sinais de que aquele homem não era para mim, mas não enxerguei. Gente, não tem como enxergar, porque eles fingem ser anjo de luz. Não tem como você saber sem a revelação de Deus, né? Isso é algo que a gente fala muito, né? Que acontece. A gente percebe que tem coisa fora do ar, mas a gente pensa, pelo menos no meu caso eu pensava assim, gente, eu erro também, essa pessoa também erra. Quem eu penso que eu sou pra parar de falar com a pessoa, né? Tipo assim, punir a pessoa de não me ter mais na vida. Entende? Tipo assim, como é que eu vou bloquear essa pessoa e não falar mais com a pessoa porque a pessoa errou? Mas eu também erro. Tudo muda quando Deus revela a parte espiritual, principalmente, que aí você entende que é no caráter e que a pessoa sabe muito bem o que estava fazendo e fez de caso pensado, né? Porque aí você não vai ter culpa, sentimento de ser uma pessoa má ou egoísta, porque na verdade você está escolhendo você, né? Ficar perto dessas pessoas, ser é destruído. É porque Deus não deixa, mas eles tentam, tá? Vai impedir muita coisa de acontecer na nossa vida, atrapalhar o caminho. Impedir não impede, porque Deus não deixa, mas vai atrapalhar o que puder. Bom, continuando. Eu precisei voltar a morar com meus pais porque mudei de emprego e minha renda diminuiu. Então, nossos encontros passaram a ser na casa dele. Indo mais à casa dele, descobri que ele estava ficando com outra pessoa. Quando acha que tá ruim, o negócio fica pior ainda, né? Ele era afiliado a um partido político que estava sempre em manifestações de professores, bancários, petroleiros, etc. Muitos narcisistas, principalmente quando já vai mais para psicopatia, sociopatia, mais psicopatia, vão para a política. Bem interessante. É aquele emprego mais tranquilo, ganha bem, né? E eles se comunicam, né? A lábia, a manipulação é forte ali. Vamos lá. Daí começou a falar muito dos bancários, participar das manifestações, ir a assembleias e achei estranho. Eu questionei se ele estava ficando com alguém e ele disse que sim. Gente do céu, ela coloca entre parênteses. Uau, falou na sua cara, hein? Já queria te ferir mesmo. Nesse dia eu fui embora da casa dele, prometendo não mais ficar com ele. Uau, fiquei triste, mas fiz a coisa certa. E ela põe 2003.
Olha, nesse dia eu fui embora da casa dele, prometendo que não ia mais ficar com ele. Fiquei triste, mas fiz a coisa certa. Fez mesmo. Vamos ver se não teve hoovering. Minha vida seguiu, estudando, trabalhando, resolvi fazer uma outra faculdade, estava tudo bem. Conheci outros rapazes, mas nada especial. Um deles, com quem achei que ia ter algo mais, fiquei mais atenta e perguntei depois de alguns encontros se íamos ficar só na superficialidade, e ele disse que sim. Mais um que não quer saber de nada, né? Pois não queria compromisso. Ela fala, saí fora. Segui em frente a minha vida e em meus propósitos, pois Deus nos guia e nos protege sempre se formos prudentes. Glória a Deus. Você vê? Essa é a questão. Você até aí nem sabia que era narcisismo esses casos aí, mas você vê como a codependência, a gente acaba atraindo praticamente 99% das pessoas ao nosso redor são pessoas transtornadas quando existe a codependência, sem ainda ter passado pelo processo de cura. Olha só. E aí, graças a Deus, você já falou, eu vou ficar lá que nem o outro, que não me dá valor, que fica lá, nem me assume, né? Só quer tirar proveito? Não, não, não. O cara já foi sincero. Você já tomou sua decisão. Ok, ela diz, anos depois, já em 2011, recebo um telefonema do narcisista querendo nova aproximação. Olha aí o hoovering, eu sabia. Gente, isso acontece, na maioria dos casos, eles tentam voltar de novo. No meu caso, eu fechei todas as portas, eu não dei abertura. Tentaram. Todas as amizades, todos os relacionamentos que eu tive, tentaram voltar. Todos, até familiar, tá? Todos tentaram. E aí eu fechei as portas mesmo. E aí eles pararam, elas pararam. Só um que me deu um pouquinho mais de trabalho, quase precisei acionar a lei, mas a pessoa entendeu, né? E parou. Sabia que ia ser prejudicado. E o meu ex foi o único, o ex-sociopata que eu sempre falo pra vocês aqui, ele foi o único que ele não tentou voltar até hoje. E não vai, eu creio, porque não tem porta pra, não tem mais brecha pra entrar. Mas ele foi porque o orgulho, ele era muito orgulhoso, muito orgulhoso. Por orgulho, porque eu desmanchei com ele, eu já tava com outra pessoa. Na verdade, a gente já tava separado, né, fisicamente, já há alguns meses, enfim, quem conhece a minha história já sabe que foi tudo combinado, que ele ia me visitar no país onde eu mudei, aí inventou que ia de novo para um outro país que ele tinha ido com os amigos dele, que ele já tinha ficado com uma menina. Eu falei, que belezinha, agora ele vai lá pra despedida de solteiro, né? E ali morreu o que tinha. Eu conheci uma outra pessoa depois de uns 2 meses, comecei a namorar, que também era outro narcisista, mas aí já não era um psicopata, era o grandioso, que foi o único que eu tive que grandioso comigo, não dava certo não. Mas ele era meio oculto, misturado com um grandioso, sabe? Se disfarçou bem ali durante um tempo. Mas mentiroso, peguei cada mentira e eu pensava comigo, eu tô com ele, mas esse era fraquinho, assim, eu pensava, eu não quero casar, não caso com ele, não caso não. E não casei, graças a Deus. Mais um livramento. Mas enfim, esse lá, sociopata, não voltou porque é realmente muito orgulhoso. E ficou com muito ódio, né? Me xingou de tudo quanto era nome. Deus é mais. Eles não acreditam, né, que você vai conseguir sair. Eles se sentem inúteis. Mas quem manda brincar com a vida dos outros, né? Uma hora a gente cansa, tudo tem um limite. E Deus cuida. Bom, ela continua aqui dizendo que recebeu o telefonema desse traste narcisista querendo uma nova aproximação e eu permiti essa aproximação. Ai, ai, ai. Ela diz, não fui prudente aí. Acontece. Ele estava para baixo, contou uma história triste, tinha se separado da bancária e ela põe entre parênteses, ele se casou com ela e comigo, nunca quis nada. Outro grande sinal que desprezei. Disse que ela o traiu várias vezes e ela questiona, será? Acho que não, ele que trai, né? É a desculpa que ele deu, ela deve ter descoberto que foi traída, saiu fora, aí volta pra você, preciso de algum suprimento, deixa eu ir de volta pra aquela que eu já sei como manipular. Mais fácil, gente, buscar as ex que eles já conhecem, já sabem os gatilhos pra te sugar de volta, né? Se você tem carência, eles vão oferecer aquilo, aí você começa a já sentir aquela dopamina que você tinha lá no começo. É viciante, gente, é que nem droga mesmo. Se você tem vício com bebida ou com cigarro, qualquer outra droga, você largou, anos sem usar, basta você ter um traguinho, um golinho, volta tudo à tona e talvez ainda mais forte até do que era antes. Com os narcisistas é igual, porque é um vício, né? Eles são uma droga mesmo e você vicia naquilo que eles oferecem ali
Pronto, aí ele deu a pitadinha do gostinho que você lembrou lá atrás, aquela emoção, aquela coisa, já entrou de novo. Mas sabe por quê? Porque você ainda não tinha tido a revelação de Deus e porque ainda não tinha passado pelo processo, não sabia que era codependente, muito menos que existiam pessoas como esses seres aí entre nós, né? O joio no meio do trigo. Ok, então com certeza, na minha opinião, que não foi nada traído. Não que não seja possível que eles sejam traídos, mas assim, é a desculpa, é o vítima. E aí, para ter que conquistar uma nova vítima, vai dar muito trabalho, ter que analisar, fazer todos os testes, é muita energia consumida, eles são preguiçosos, não quer ter trabalho de nada. Quer tudo no oba-oba. São parasitas. Ok, aí ela diz assim, quem disso cuida, disso usa. E ela diz, é um ditado popular que é muito verdadeiro. Ficamos algumas vezes e nesse momento eu estava muito bem na área profissional, tinha passado em um concurso federal e conquistei estabilidade. É sempre assim também, tá? O inimigo, agora falando espiritualmente, quanta coisa nesse relato é importante para deixar aqui, né? O inimigo espiritualmente já sabia que você estava indo bem, que você estava já se reestabilizando, tua área financeira já estava, né, muito boa. Aí o inimigo fala, ah não, vamos lá, tentar destruir mais um pouquinho, vamos brincar mais um pouquinho com ela? Vamos tirar a paz dela, o dinheiro dela, seja lá o que der para tirar? Ok, ele estava organizando a vida em outro município e ficava me convidando para ir para a nova casa dele. Eu fui umas 2 vezes, mas não estava realmente interessada nele. Ele continuou me convidando e eu disse que não iria, que não queria ir. E ele foi parando de me ligar e ficamos sem contato de novo. Detalhe, ele pediu um dinheiro emprestado, olha aí, e eu emprestei. E ela põe entre parênteses R$400. Ainda bem que não foi uma quantia grande, mas olha só, eles não perdem oportunidades. Provavelmente nunca te pagou, né? Mas tudo bem, é o preço da sua liberdade. Aí ela fala, em 2017 ele ressurge com a motivação de pagar o empréstimo. Era o motivo que ele precisava, né? A desculpa. Mas não foi só isso, continuou me ligando, me chamando pra sair. Contou que estava saindo de um casamento onde a mulher tinha traído ele de novo. Será? Olha, esse homem casa com todo mundo, hein? Deus me livre. Essa moça foi morar com ele no tal município e largou o emprego e dependia do dinheiro dele pra tudo. Era o que ele estava tentando fazer com você. Entendeu? Encaixou o quebra-cabeça. É o que eu imaginei aqui. Ai, muda pra cá, você não precisa trabalhar, eu vou te sustentar. Você merece uma vida de rainha, de princesa, né? Pronto, aí você fica na dependência desse ser e é quando depois eles manipulam mesmo e você não consegue mais sair. Ela fala, eu falei que devia ter sido muito difícil para ela viver dessa forma. Perguntei por que ele tinha ido morar longe do trabalho dela, porque ela parou de trabalhar, porque ela não arrumou outro emprego e ele desconversou. Gente do céu, olha quantos sinais e eu não dei a atenção merecida. Tá tudo certo, não se culpe, já falei. Não tem como saber 100% sem a revelação de Deus. Ok? E ela diz, infelizmente, eu aceitei sair com ele. Começamos a ficar juntos, ele ia em aniversários dos amigos, das amigas, ia assistir a apresentação de coral do qual fazia parte e eu achei legal ele participar das minhas atividades e conhecer meus amigos. Ah, tá, entendi. Ela falou que ele ia em aniversário das amigas dela, ok. E assistir a apresentação do coral da qual fazia parte. Ela fazia parte de um coral, muito interessante. E aí agora ele tá fazendo o papel de que, ó, agora ela tem que acreditar, eu vou ter que me doar mais do que eu fiz antes, que na verdade não fez foi nada, foi só te enrolar. Agora eu preciso pôr a máscara mais grudada pra ela realmente achar que agora eu quero de verdade ela e que eu vou assumi-la. Vou participar mais um pouquinho da vida dela. Detalhe que eles vão aprendendo com os outros abusos, tá? Com as outras vítimas. Então, se a outra vítima desmanchou com ele porque falou, ó, eu cansei, não quero mais ficar com você porque você não participa de nada da minha vida, você nunca tá presente, agora contigo ele vai prestar atenção neste detalhe, né? Vai dar mais atenção porque aprendeu com a ex. Vamos ver onde vai dar essa história, hein? Tá muito boa. Ligava diariamente para mim, mandava mensagens, pedia para ir na minha casa, pois eu tinha voltado a morar sozinha. Como ele morava em outro município, alugou um quarto no mesmo bairro que eu morava e sempre falava de filmes que a gente podia assistir no cinema, passeios, etc. Hoje reconheço que essa foi a fase do love bombing. Sim. Ele passou 2 meses se reaproximando e no 3º perguntou se eu queria me casar com ele e eu aceitei. Gente, você é a número 7?
É? Quantas mulheres já casou? Pelas contas que eu fiz aqui, umas 4 ou 5 já, hein? Meu pai. Ok, aí ela começa a falar da nova fase dele. Alugamos um apartamento de 2 quartos, todas as contas divididas, até aí tudo bem. Eu estava lotada em uma repartição e ganhava uma boa gratificação e trabalhava 40 horas semanais de segunda a sexta. Eu, por ser da área da saúde, também poderia trabalhar em esquema de plantão, 2 a 3 dias por semana, mas isso não me incomodava, pois já tinha trabalhado nas 2 modalidades. 2 meses depois, ele começou a reclamar por estar aposentado, que eu tinha que mudar meu horário, pois daquela forma ele ficava sozinho por muito tempo e era um absurdo eu não escolher ficar mais tempo com ele. É clássico, né? Imagine que ele falava nisso todo dia quando chegava em casa. Eu comecei a ficar nervosa com aquela situação. Viajava a trabalho para outro estado, para reuniões, ia e voltava no mesmo dia ou no dia seguinte. E um dia ele me questionou por que eu tinha que ir e não outra pessoa. Ora, na equipe que trabalhava, as 3 pessoas viajavam, uma de cada vez e dependendo da necessidade iam 2 pessoas. Não tinha por que eu não ir, foi o que eu disse. Agora eu já paro aqui. Essa parte é forte e importante, hein? O que eles querem, o que elas querem? Que você não tenha vida. A sua vida é servi-lo. E vão reclamar. Nunca estão satisfeitos porque o problema, o vazio está dentro deles, né? Aqui a gente tá falando de homem. Então, e fazer você sentir uma péssima esposa, você não tá dando atenção pro seu marido. Aí logo em seguida vem a traição, aí vai falar, é porque você me largava sozinho o tempo todo em casa. Veja que é tudo sobre ele. Não importa você, se você tá feliz no seu trabalho, se é uma carreira que você quer seguir, é a tua profissão. Não, importa ele, o que ele quer. Você tem que se anular para viver a vida dele. Ok? Vamos ver no que vai dar isso aqui. Ele já está investindo nisso e cobrando, fazendo você se sentir mal. E não só isso, gente. A pessoa começa a ser sugada de uma forma que não consegue mais dar 100%, produzir 100% no trabalho. Que começa a ficar com esses pensamentos o dia inteiro e a pessoa na tua cabeça buzinando toda hora. Quem não se estressa com isso, né? A pessoa tira a paz, entende? Por isso que eu falo que o contato zero é perfeito, mas ó, eu não sei se aqui ela já chegou a se casar, ela aceitou, mas não sei se já casou, né? Vamos ver. Ok, eu fui em uma confraternização no final de 2017 com alguns amigos e o convidei. Ele disse que não iria. Azar o dele. Você convidou, você fez sua parte. Eu entendi que estava tudo bem. Chegando na festa, avisei que cheguei e guardei o celular na bolsa. Conversamos, brincamos, foi uma linda noite. Quando pego o celular para pedir transporte para voltar para casa, vejo várias mensagens dele. Mensagens agressivas perguntando por que não respondia. Respondi que já estava indo para casa e quando cheguei em casa ele estava acompanhado das trevas. Gritou comigo, me chamou de vagabunda, ela põe em vermelho, que não sabia com quem estava e etc. Foi a nossa primeira briga e foi horrível. Depois dessa noite eu me questionava se não era para parar tudo e ir cada um para o seu lado. Melhor coisa, né? Sabia que tinha algo muito errado com ele, mas ao mesmo tempo queria salvar aquele relacionamento. Passamos uns 2 ou 3 dias sem nos falar e depois voltamos a falar, mas ele não pediu desculpas. Básico, clássico, é desse jeito. Por quê? Porque ele tem que te punir. Tratamento de silêncio. E não pede desculpa porque o orgulho, né, a soberba e quem errou? Você que errou. Você que tem que ir lá pedir desculpa, viu? Ah, quem te chamou de vagabunda foi ele, mas você tem que ir lá ainda pedir desculpa. Dá até dó, gente. Hoje eu dou risada, viu? Porque sem noção essas pessoas. Continuando. Eu o questionei porque tinha me chamado de vagabunda e ele disse que eu o fiz ficar nervoso porque não respondia as mensagens. Ah, e aí é justificável, né? Então acontece esse tipo de situação, você não atende o telefone, aí ele tem o direito de te chamar de vagabunda. Nada, gente, é justificativa para ele poder jogar o veneno, o ódio, o lixo que tem dentro dele em cima de você. Normalmente narcisistas têm ódio de mulher, são misóginos e você é a que ele escolheu aí para torturar, o saco de pancada dele de estimação. Olha só, questionou ele e ele justifica. Olha, a culpa foi sua, te chamei de vagabunda porque eu fiquei nervoso. Você me deixou nervoso. Não.
Você fica nervoso porque quer, isso é motivo? Outra pessoa não ficaria. Uma pessoa normal não ficaria, mas é que a paranoia, por que não foi junto? Se ele tá tão preocupado, veja bem, não é que ele quer estar junto e que ele tem ciúmes, é posse, é te torturar, né? É isso que ele quer. Senão ele tava lá junto com você. Ok. E ela diz assim, que absurdo ficar com o celular na mão durante uma festa para responder as mensagens do Narc. Ela chama ele de Narc. Só mesmo quem está na dependência emocional para continuar nesse relacionamento. E ela coloca entre parênteses, eu estava. Lembro que toda vez que a gente discutia, ele parava de falar comigo por 3, 4, 5 dias. E ela põe entre aspas, entre parênteses, tratamento de silêncio característico dos Narc. Aniversários, festas, família não eram mais legais. Ele fazia de tudo para que não visitasse meus pais. Eu batia o pé e ia. Ainda bem. E quando chegava lá, passava uns tempos e ele ficava me ligando de 10 em 10 minutos, perguntando se eu ia demorar. Ai, ninguém merece, né? Eu não tenho paciência com um desse não, gente. Não dá. O canto coral eu parei porque ele me garantiu que naquele horário nós iríamos passear ou sair. Olha isso, para atrapalhar, né? Aí é a nossa parte, sabe? O nosso compromisso com Deus. Os nossos compromissos, nossas prioridades. E isso também é uma coisa que, lógico que não é por mal, a gente quer agradar o outro, né? E a gente acaba se anulando, porque antes eu pelo menos pensava assim, amar ao próximo acima de mim é o que é o bonito, porque imagina, Jesus, olha o exemplo de Jesus, ele morreu na cruz, ele deu a vida dele por todos. Entende? Só que pera lá, Jesus não era bobo. Ele era prudente e ele sabia quem ele era, ele sabe quem ele é. Ok? Então, assim, a gente não sabia, não tinha identidade, não sabia o nosso valor, né? E tivemos várias crenças já implantadas na nossa mente, limitantes, crenças que faziam com que a gente achasse que se colocar em primeiro, que é o que Deus ensina, ame a você primeiro, para você amar o próximo como você se ama. Primeiro ele, tá? Mas depois você e depois o outro. Não tem como você amar o próximo se você não se ama primeiro. Só que o inimigo que já vem lá da infância, muitas vezes de um pai e de uma mãe, já te condiciona a acreditar que você se pôr em primeiro lugar é ser egoísta. Mas aí Deus vem, renova a nossa mente e aí tudo muda. Veja bem, ele já te isolando, lógico, ele queria mesmo destruir, você ficar numa cama depressiva. E você sai e fica lá, o carrapato te ligando de 10 em 10 minutos. Vai demorar? Vai demorar? Larga do meu pé, chulé. Vai viver tua vida. Tua vida é o quê? Me azucrinar? Saiu do canto do coral, porque ele sempre dizia que nessa hora íamos passear ou sair. Aí que tava, nessa hora aqui é que a gente tem que ficar firme também, que nem você ficou firme, batia o pé pra ir na tua família, bateu o pé, a gente sai outra hora, né? A gente sai outro dia, a gente sai de manhã ou à noite, mas na hora do coral não, porque é importante pra mim. Mas não, eles têm que ser mais importantes do que as suas coisas e a sua vida. E aí ela fala, não foi o que aconteceu, olha lá, prometeu que ia sair, não saía nada, e eu ficava em casa mesmo com ele reclamando sobre tudo e todos. Ele falava mal dos meus amigos, do canto, da minha família, da família dele, foi uma situação horrível. Depois de 8 meses eu mudei o horário do meu trabalho, de tanto ele reclamar, e perdi a gratificação. Só que Deus é soberano e bom, e no novo local de trabalho também existia uma gratificação com um valor idêntico que passei a ganhar. Uau! Pergunte se ele ficou feliz. Não, ele ficou com cara de inveja porque eu ia continuar ganhando um bom salário junto com a gratificação. Yeah! Se deu mal, narcisista. O que tem, né, esse povo na cabeça pra ficar se alegrando com a tristeza do outro? Quer te ver pior do que eles? É porque a insegurança é tanta, né? E a inveja é tanta que, meu Deus, ver você feliz e conquistando coisas, pra eles é uma ferida que dá narcísica que só Deus na causa. Sexo foi diminuindo e acabando. Nós não tínhamos mais esse momento. Ele me evitava ou queria fazer sexo quando eu não queria. Olha, esse aí, ele queria mesmo tirar tua paz, hein? Ele é do contra, né? A partir daí, perdi 100% da vontade de estar com ele em um momento íntimo. Glória a Deus por isso, libertador. Uns 5 meses depois que estávamos morando juntos, passamos a dormir em quartos separados.
Primeiro porque eu falo durante o sono, ela põe entre parênteses risos, e ele passou a reclamar disso. O curioso é que ele nunca tinha reclamado antes. Segundo, porque não tinha clima para qualquer intimidade. Ah, ele disse que não reclamou antes porque ele não tinha... Tudo eles têm resposta, né? Você vai lá e fala assim, ué, mas a gente tá junto há tanto tempo, você nunca reclamou, eu sempre falei. Você até batia um papo comigo. Ah, não, agora eu reclamo, é porque antes eu não me sentia à vontade, que a gente não tinha essa intimidade, entendeu? Eles têm resposta na ponta da língua, gente, é surreal. O inimigo, ele orienta, né, eles ao que eles devem falar. A inteligência que eles têm é das trevas, tá? Não é algo humano. Tem influência ali maligna. Ok, ela diz, às vezes chegava do trabalho e pensava, vou lanchar, jantar e ficar vendo TV com ele e conversando para ficarmos mais próximos. Quem sabe a nossa distância não diminui. Sabe o que ele falava? Ah, não, já vi muita TV durante o dia. Você pode ficar aí na sala vendo? Porque eu vou já dormir. E eu ficava em choque. Dando a rejeição, te evitando. Já passei por isso, gente. Nossa, com todos, até com amizade. Eles se atrasam, desmarcam. E glória a Deus que eu sempre penso assim, Deus está no controle. Se não aconteceu alguma coisa, ou se atrasou, ou se desmarcou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é porque Deus está me guardando de alguma coisa. Então não deu hoje, amanhã a gente tenta de novo. Atrasou, tá tudo certo. Lógico que tudo tem um limite, né, gente? Quando você começa a perceber que é proposital, aqui ele tá, né, totalmente te evitando para você sentir uma nada. A casa que ele tinha em outro município passou a ser local de nossos passeios. Uau! É uma região de praia. O lugar é legal, só que eu passava por tanto estresse que não aproveitava nada naquelas viagens. Se eu cochilasse durante a viagem, ele reclamava. Se ele não visse uma câmera de sinalização, a culpa era minha. E ela põe 3, 4, 5 pontos de exclamação. Enfim, ele dirigia e queria que eu estivesse atenta, como se eu fosse o motorista. Tudo é sua culpa. Você não pode nem dormir. E um dia eu falei, quem está dirigindo? Eu ou você? Mas eu nunca gostei de ficar discutindo com ele, né? Com quem dirige, principalmente porque colocamos em risco várias pessoas, sendo assim acabava ficando calada ou chorava. Durante um tempo, nós tivemos uma faxineira que ia uma vez por semana e cada um pagava 50% do valor do serviço. Chegou determinado momento que ele disse que a faxineira não era mais necessária porque nós podíamos limpar. Que cara chato, meu Deus do céu. Eu concordei porque ele se incluiu na limpeza da casa. Entretanto, quando chegava o momento de limpar, eu fazia tudo sozinha e reclamava porque estava cansada de limpar a casa sozinha sem a ajuda dele. E ele dizia que eu tinha muito mau humor em fazer as coisas pela casa e eu ficava muito furiosa com o deboche dele. E ela põe entre parênteses, que tristeza lembrar disso porque eu estava emocionalmente doente. Tudo bem, faz parte, né? Esse cara aqui é um infeliz mesmo, tá? Num grau mais elevado, porque ele queria realmente te torturar, nada tá bom. Aí para com isso. Ah, eu vou te ajudar, promete. Na hora do vamos ver, cadê? Aí se você cobra o que ele prometeu fazer, você que tá reclamando demais, você não faz as coisas com amor pra tua casa, né? Você que é mal-humorada, limpa, varre cantando. Agradece que você tem uma vassoura para varrer sua casa, tem gente que não tem. Ai, meu Deus, só Deus mesmo. Quando eu mudei o horário do trabalho, tinha um dia da semana que eu trabalhava 24 horas. Ao chegar em casa de manhã, no dia seguinte, a louça do dia anterior que ele usou estava toda suja. Estava toda lá suja. Se ele lavou uma ou duas vezes foi muito. E quando o questionei, ele me respondeu, eu vou ter que lavar louças também? Porque que mais que você faz, além de me azucrinar e me infernizar a vida? E eu disse, claro que sim, porque não temos uma secretária do lar para fazer. Nós temos que manter tudo limpo. Ele não se comoveu, continuou a deixar essa louça para eu lavar no dia seguinte e eu parei de falar e lavava porque sabia que ele fazia de propósito. Ai, gente, não dá. Eu não sei o que eu faria, mas olha, eu vou te falar. Tem uns que você manda, eles fazem, né? Mas vai fazer que é só falta jogar os pratos e quebrar tudo, de tanta raiva que fica. Tem uns que fazem porque... Mas você tem que falar, mas faz de má vontade. É tudo um sacrifício, não existe fazer com amor na vida dessas pessoas. E o que é aqui no caso esse aí? Bem machista, homem, eu lavar louça, isso é serviço de mulher, entendeu?
traste, mas é só um traste mesmo pra fazer isso. Ele é aposentado, aí não faz nada. Aposentado, só quer ficar vendo televisão. Tem uma renda boa e colocou na mente que ia morar no exterior. Que vá, mas vá sozinho. Achei estranho, mas aí veio a proposta pra mim. Você pode pedir uma licença sem vencimento, sem receber salário, ela põe entre parênteses. E nós viveremos no meu salário. Ah, só o que ele quer pra te torturar que nem fez com as outras. Você ficar mesmo aí completamente dependente. Você vê que o grau de abuso vai subindo aos pouquinhos, né? Porque assim, você já mudou várias coisas da sua vida, a faxineira já não tem mais, a sobrecarga sobre você tá mais e mais. Chega uma hora que você entra em colapso, né? Nervoso, o estresse, aí começa a vir doenças psicossomáticas. Tá repreendido em nome de Jesus, gente. Isso aqui não dá, não. Agora ele foi para um outro estágio do abuso. Agora ele quer que você também saia do trabalho, fique como as outras, porque aí a tortura, aí você entra em depressão, né? Muitos acontecem desse jeito. Muitos desses abusos. Olha lá, a lábia. Ai, parece que é bom, né? Ó, a gente vive lá do meu salário, tá tudo certo. E ela fala, gente do céu, quando ele falou isso, eu ri de nervoso. Como eu vou depender financeiramente de um homem que estava dando vários sinais de que não me amava, nem respeitava? E respondi, não posso ir, mas caso você queira, pode ir. Vá com Deus. Vai e não volta mais. Ele ainda insistiu várias vezes e como viu que eu não iria renunciar à minha independência, desistiu. Yes! Se sentiu aí um derrotado, né? Mas é assim, tem que pôr limite, eles só vão até onde a gente permitir. Nesse momento entendi que a ex pode ter saído do emprego porque ele pressionou, com certeza. Matou a charada. Ele começou a fazer reforma nessa casa, então quase todo fim de semana íamos pra lá. Ou seja, os passeios, cinemas ou mesmo praia foram reduzindo. As promessas da fase de love bombing estavam indo pelo ralo. Tinha uns vizinhos próximos que dávamos bom dia, boa tarde, mas um dia ele falou que não era para eu falar com ninguém daquela vizinhança. Eita! Provavelmente ele estava com alguém nessa casa aí, enquanto vocês não estavam lá, vamos ver. Achei super estranho, pois nessa casa ele tinha morado com a ex. Em outro momento tinha um trabalhador da obra da casa e ele saiu para buscar alguma coisa no quintal. E troquei algumas palavras com esse senhor. Como eu perguntei o nome dele, porque precisava me dirigir a ele, depois comentei, o senhor fulano de tal estava me explicando tal assunto. Alguma coisa da obra, ela explica. E o Narci ficou desequilibrado, aumentou a voz dizendo que eu tinha dado em cima do tal homem e que eu não podia fazer isso, que ele ia ficar mal visto entre os vizinhos. Ah, meu pai do céu, paranoia. A maldade na mente dessas pessoas é surreal, gente. Tudo vira malícia. O olho que só vê o ruim, só vê o mal, porque assim eles são dentro deles. É que nem nós. Nós vemos o outro com base naquilo que existe dentro de nós. Por isso que a gente sempre vê o melhor, né? Por mais que as evidências estejam lá, sem a revelação de Deus, você não consegue ver o que realmente o outro é, porque a gente vê o que tem de bom. E o que tem de bom é a máscara, né? Que eles fingem ser algo que não é. Até Deus revelar e nos libertar. Mas você vê a paranoia, a insegurança, a posse. Tem uns que ameaçam, se você me trair eu te mato, e te trai do acordar ao dormir. E aí ela fala assim, Cris, como pode uma pessoa ser tão mente suja? Eles vivem lá, né, na sujeira, então o que você vai esperar? O tal senhor tinha um apelido e eu acredito que apelido é para pessoas íntimas. Resolvi perguntar o nome para ficar um tratamento impessoal e olha no que deu, o Narc descompensou. Quando estávamos juntos, há uns 7 ou 8 meses, comecei a pesquisar na internet sobre problemas de relacionamento e minhas buscas levaram à descrição do comportamento narcisista. Yes! As características combinavam, eu fiquei em choque porque não sabia do transtorno de personalidade. Uau! Eu lembro desse momento também que passei. Em primeiro momento não quis acreditar, mas a cada vídeo que tinha acesso só vinha a confirmação. Libertador. E várias perguntas que vêm. Olha, Deus é lindo. Eu estava isolada, sem amigos, sem atividades lúdicas, sem diversão e recebendo críticas o tempo todo. Quando eu reclamava com ele e falava que precisávamos mudar o rumo do relacionamento e chorava, ele não ligava.
Uma vez olhei para ele e estava rindo, dizendo que aquela situação era eu quem criava, ou seja, tudo era responsabilidade minha. E aí se alegra com o teu sofrimento, aí você tentando se abrir para ver se as coisas melhoram, aí ele tem prazer de ver, eu tô conseguindo, ela já tá sofrendo, agora eu vou fazer algo mais profundo ainda para destruir de vez. Ele dizia que eu precisava me tratar, que era louca, que precisava de terapia. Por que será que você estava ficando doida e precisava de terapia? Porque você estava na presença do mal, de um ser tóxico. Eu tenho muito respeito pelos terapeutas, psicólogos e psiquiatras e sim, posso fazer terapia, mas ser louca porque sentia que o relacionamento estava horrível? Não, isso não. Era lucidez abafada com dependência emocional, exatamente. Um dia ele convidou os filhos adultos para irem vê-lo e pediu que eu não estivesse em casa. E eu disse não. Meu Deus do céu, eu não me aguento. Se você quer convidá-los, tudo bem. Não tenho nada contra eles, mas eu não vou sair daqui porque você quer. Afinal de contas, pagamos as contas aqui meio a meio, certo? Isso mesmo, gostei de ver. Você é mulher de atitude. Gostei de ver. Cris, você acredita que ele desmarcou com os filhos e eu fiquei pensando o que será que ele falou de mim para eles? Bom, não dá pra saber, só Deus sabe de todas as coisas, mas aqui eu vejo, quis fazer com que você se sentisse sei lá o que, né? Um lixo? Olha, a casa também é minha, meu filho. Sai você de casa, vai encontrar com eles na esquina, se quiser. Vai em paz. Mas eu sair daqui, não. É pra te dar rejeição, tá? É pra você se sentir desprezada mesmo. Ai, só Deus, mas ainda bem que você se posicionou. Querendo ou não, ainda assim te afeta, né? Porque olha o estresse. Olha que pedido é esse. E ela termina dizendo, o último episódio que antecedeu o término foi uma visita da minha irmã, esposo e filhos à minha casa. Ela morava em outra cidade e não nos vemos com frequência. Nós combinamos um jantar que foi na minha casa, meus pais e meus outros irmãos e irmã vieram e foi bem agradável. Mas ele não participou de nada, parece que estava com raiva de eu estar feliz com a minha família. Parece não, com certeza estava. Só chegou na hora do jantar, pois estava na casa em outro, né, aquela casa do outro município. E com uma cara horrível, praticamente jantou conosco para não dar bandeira, que não queria estar ali, mas todos perceberam que ele não estava bem. Depois foi dormir antes que todos fossem embora, dizendo estar cansado. No dia seguinte começou com as provocações, perguntando quem tinha arrumado a casa depois do jantar, que era um absurdo eles terem ido embora sem arrumar, já querendo fazer a triangulação e jogar você contra a sua família. Eu disse que não tinha importância, já que o combinado tinha sido eles prepararem o jantar e eu fiquei com a oferta da casa, do espaço, e que como eles tinham crianças, não seria legal ficarem até tarde arrumando. A gente ainda dá justificativa, né? Eu não suportava mais tanta amargura, tanto mal-estar e disse que não queria mais viver com ele. Não era assim que eu imaginava um relacionamento e que eu procuraria um novo lugar para morar. Ele não acreditou e depois ficou carinhoso tentando me abraçar. E eu firme repeti tudo que era o fim entre nós. E a partir daí, ele realmente acreditou e passou a me tratar com certa frieza. Procurou apartamento e se mudou antes de mim. E depois ficou me oferecendo ajuda para achar um apartamento. Eu recusei e disse que não era necessário. Fiz minha mudança 2 meses depois e desde então moro sozinha. Glória a Deus. Durante o período que morávamos juntos, eu emprestei R$6.000 a ele. Ai, não aguento. Quando terminamos, ele ainda não tinha pago. Cobrei, esperei ele pagar e o bloqueei no celular. Mas no ano passado, 2023, ele me enviou convite em 2 redes sociais dizendo que queria falar comigo. E ela diz, não, não, não. Tudo em letra maiúscula. Apaguei os convites, não quero qualquer contato com esse homem. Aí, de novo, eles não têm criatividade, né? De novo ele vai usar a brecha de entrar na tua vida porque quer te pagar os 6.000, hein? Ah, meu filho, o Pix é tal, é só enviar. Vai direto pra minha conta. Passar bem, muito obrigada, Deus te abençoe. Fui! O relato ficou grande e pode resumir se achar melhor. Não achei que ficou grande não, foi perfeito, amei. Gente, que relato é esse, hein? Eu adoro esses relatos cheios de conteúdo, de vários pontos, várias táticas do inimigo aí, né? Sobre nossas vidas, e eu gosto de ver essa força
das sobreviventes. Glória a Deus por sua vida e seu relato. Muito grata mesmo. Tenho certeza que vai ajudar muitas vidas. E ela diz assim, se quiser pode resumir. Não tem que resumir nada. Podia até falar mais. Tiveram outros momentos de choro, tristeza que não coloquei aqui. Tá tudo bem, o principal você colocou. E eu fiquei com dores e dormências nos braços durante um tempo, mas depois que terminamos tudo sumiu. Glória a Deus. Concluo que estava somatizando as doenças devido ao alto nível de estresse. Exatamente. Deus é mais. Hoje, passados quase 5 anos, me considero uma sobrevivente. Ah, pois eu te considero uma vitoriosa. Vitoriosa, para honra e glória de Deus. E ó, seu testemunho agora sendo aí espalhado pelos 4 cantos do mundo. Compartilhem, gente, que é bênção. E ela diz assim, descobri o seu canal ano passado quando ele tentou contato comigo e acabei relembrando essa história. Uau! Eu lembrei dos momentos ruins como uma experiência educadora, porque lembro que estive doente, e ela põe entre parênteses, dependência emocional. Não desejo mal a ele, mas quero distância, isso mesmo. Siga seu caminho e não venha atrapalhar o meu. Ok, aí ela diz, você pode estar perguntando por que eu fui assistir vídeos sobre narcisismo novamente. E ela diz, porque eu queria ter certeza agora como antes, como estive ao lado de um narcisista. E sim, os vídeos me dizem a mesma coisa, me passam a mesma impressão. Eu fiz a coisa certa, saí de um relacionamento com um abusador, manipulador e controlador. Exatamente. Talvez, se essa história for lida, sirva de alguma forma para outras mulheres e homens que caem na lábia de narcisistas. Com certeza vai servir muito. Gratidão pelo seu trabalho que orienta tantas pessoas a se libertar pelo conhecimento, pela tomada de consciência sobre esse transtorno de personalidade e pelo amor, né, do nosso Criador por nós. Paz e bem sempre. Que Deus esteja sempre conosco e nós com Ele. Amém. Amém, linda. Olha que relato lindo. Relato bem completo. Não foi grande. Ela achou que foi. Dá impressão, né? Tem muitas pessoas que falam, ficou enorme. Tem uns que ficam, mas, gente, o que importa é que você tá falando, o que vem ao seu coração, o que o Espírito Santo de Deus vai guiando para você falar. Eu gosto dos detalhes no sentido de o que eles falavam, o que eles tentaram fazer você sentir, como você se sentia, né? São coisas assim que vai levar, sim, mais informação, mais cura e libertação para aqueles e aquelas que estão passando por isso ainda hoje na pele. É um processo, gente, mas nós somos mais do que vencedores, para honra e glória de Deus. Muito bom o teu relato. Eu espero que todos aqui que ainda não enviaram o seu relato, que se Deus colocar isso no seu coração, mande para mim por e-mail. Meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. E com a intenção sempre, gente, de ajudar outras vidas a superar. Traga uma mensagem dessa, assim, ó, aconteceu isso, mas ó, eu não permiti isso aqui não. Eu me posicionei ali, ó, fez isso, eu sofri, mas ó, hoje eu dei a volta por cima. Olha, essa aqui já fazem 5 anos, né? E ele tentou voltar, ela voltou a assistir para ter certeza mesmo. E aí as evidências são todas e Deus sempre dá confirmação, gente. É isso. Deus abençoe, beijos no coração de todos, compartilhem o vídeo, deixa seu like, se inscreva se ainda não forem inscritos e em breve teremos mais relatos aqui para vocês. Até lá. Tchau, tchau.